Olá, eu, Domingos, que me intitulo a mim próprio o próprio técnico artista, vou hoje e rapidamente tentar, ao contrário de muitos profetas da desgraça, apresentar aquilo que seriam as minhas soluções e que eu inclusivamente na minha página do Facebook defino como dominguismo, ideologia pessoal para a saída da crise. Pegando num suporte escrito, por mim, aí vão as minhas ideias e são simples e, para serem eficazes, terão que demorar pouco tempo a ser expressas. Hoje de manhã formulei as ideias de como fazer o pessoal sair da crise. Mas as ideias são arrojadas e vão contra aquilo que está no cerne da crise, que no fundo é a necessidade moderna que as pessoas têm de ter em vez de ser. As ideias principais são, para o dominguismo, para mim, as seguintes, que eu vou passar a expor, e porque aquilo que são as ideias são sempre mais importantes que a nossa imagem, vou mostrá-las fazendo desaparecer a minha cara, porque é mais importante ideias do que imagens, e é uma das coisas que têm falhado também ultimamente. Tantas casas de segredos, Big Brothers, etc. Bem, aí vai. Como resolver a crise? Através do dominguismo. As medidas são: protecionismo, com as seguintes medidas. Primeiro, trabalhar menos implica ganhar menos, implica ser e ter mais tempo para ser mais feliz. Ser e ter mais tempo para ser mais feliz. E implica depois maior produção em qualidade. Vamos explicar então, ou vou explicar então estas medidas. No fundo implica um sistema que nunca seria salazarista, porque com a net e as autoestradas da informação não ficaríamos isolados culturalmente. Teríamos que produzir mais e com mais qualidade, mas se cada pessoa trabalhar menos, há mais lugar para mais gente a trabalhar, diminuímos o desemprego. Mas teríamos que ver e ter o cuidado de, durante o tempo de produção, ter um controle de qualidade, um ótimo controle de qualidade. E teríamos que motivar muito o regresso às terras e à pesca. Criaríamos um sistema protecionista apoiado por bloqueios militares e taxas aos produtos de fora, suportado e seguro numas forças armadas ocidentais que ainda são muito superiores tecnologicamente, eu estou a par disto, e a nível de preparação às forças armadas das economias emergentes, que se lhe dermos mais uns 10, 20 anos, se equivalerão tecnologicamente às nossas, e será complicado taxar-lhes produtos, porque quer se queira, quer não, isto não é ser belicista em si, mas o poder militar é também importante no equilíbrio estratégico. Continuando. Por exemplo, a China é feita, o enriquecimento da China é feito à custa de péssimas condições de trabalho e de vida dos seus habitantes e da sua população. No entanto, estas medidas teriam que ser faseadas, pois o país, neste momento, Portugal, não produz o suficiente para alimentar a população. Precisaríamos de incentivar a natalidade e ter os casais a terem filhos, ao contrário de todas as estúpidas medidas
que tentaram contra a família, nomeadamente propostas pelo governo anterior. Os casais que tivessem filhos, conforme tivessem mais filhos, dar-se-lhe-iam benefícios, isenção de taxas moderadoras, etc, 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 mas vantagens a sério. Porque depois serão esses filhos que segurariam o chamado Estado Social. Muitos podem pensar que poderíamos sair do euro. Ok, fecha-se uma porta, mas abrem-se outras. Ficaríamos muito mais pobres. Isso seria muito mau, mas penso que seria aceitável. Estamos pobres neste momento e vamos ficando cada vez mais pobres para servir não sei o que é. Ou melhor, eu sei o que é. E o que é são, basicamente, os senhores do dinheiro, os queques arrogantes, mais ricos e opulentos. Sempre com o discurso do trabalhem, 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 morram a trabalhar. Eu já falei nisto e disse que, por muito mais que trabalhemos, os outros são mais, é um bilhão na China, sem falar na Índia. Depois, todo o engano que a tecnologia, eu sou das áreas tecnológicas, todo o engano que a tecnologia nos trouxe. Antigamente a tecnologia não marcava tantas vidas como agora. As pessoas, e eu li isto num livro, enchiam pacientemente o depósito da caneta de tinta permanente aí em 5 minutos. Hoje em dia, os computadores resolvem muito mais facilmente certas coisas, mas quando aquilo avaria, são tempos em manutenção, são tempos a formatar, é tempo perdido. Se aquilo tem um glitchzinho, um problemazinho, já não se faz nada porque não se acede ao sistema e é um dia perdido. Logo, trabalhar menos e ganhar menos, estas duas primeiras medidas, é que devem custar muito a muita gente a entrar na cabeça dos escravos do trabalho de hoje. Os escravos do trabalho de hoje não têm tempo para a família, não têm tempo para eles, e como não há tempo para pensar, não há tempo para criar, não saem produtos novos. Tive um prof que disse que ser preguiçoso às vezes não pode ser mau se essa preguiça for uma maneira de criar e pensar em meios e soluções para fazer as coisas mais rapidamente, fazendo o mundo evoluir. Mais rapidamente ou com menos esforço. Finalmente e não menos importante, protecionismo com trabalhar menos implica ganhar menos, implica ser e ter mais tempo para ser mais feliz, implica maior produção e qualidade. Mas finalmente e não menos importante, arranjar-se, por exemplo, mais meia hora de trabalho. Sem as pessoas, os trabalhadores, terem benefícios, desde quando é que pessoas tristes, deprimidas, sem esperança ou revoltadas fizeram algo evoluir? Acabam por trabalhar menos. Esta falta de esperança que leva às depressões, que leva a uma diminuição da qualidade de trabalho, é uma péssima ideia. Uma péssima ideia. Trabalhar sem ganhar. A ideia de safar tudo pelo sacrifício e pela austeridade é um desastre. Não me venham agora falar também em políticas ou desgovernos desastrosos, vergonhosos e desprezíveis anteriores. Agora a ideia de que é preciso trabalhar menos, ganhar menos, porque isso implica ter menos, é que custa muito a muito pessoal. Ai, sem trabalho não se faz nada, sem dinheiro, porque se ganha menos, sem dinheiro também não se faz nada, faz-se menos. Mas faça alguma coisa. Isto sim custa. E isto é uma solução para a crise, não é vir cá com números, ai, que daqui a pouco não há segurança social, e vai não sei o quê, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Não, isto são soluções. Podem nem sequer entrar na mente das pessoas, porque trabalho. Quem não quisesse estas medidas, que imigrasse. Mas se imigrasse, seria por opção e não por necessidade. E isto são, no princípio deste ano de 2012, os princípios sob um pano de fundo do protecionismo que eu usaria para resolver a crise.